Olá, amigos, vocês estão no canal Livros da Tuca, eu sou a Virgínia, sejam todos muito bem-vindos. Eu quero conversar com vocês, fazendo a resenha de Conto de Fadas, do Stephen King. Aguardem aí, já já. Bom, pessoal, esse foi o nosso livro do grupo Agatha, King e Coben, de agosto, é isso? Ou setembro? Já nem sei mais, gente. Agosto, Nós vamos discutir só agora, no final de setembro, porque esse mês teve Bienal, né? Eu tencionava ir na Bienal nos finais de semana, acabei não indo devido no primeiro fim de semana eu não pude ir. E foi até bom, porque tava uma muvuca danada, as pessoas disseram que tava uma confusão danada. E no segundo eu também intencionava ir, mas eu tive outras coisas para resolver. Então eu só fui no meio da semana. Por isso, as nossas lives foram transferidas para os demais finais de semana, tá certo? E o King ficou para o último final de semana, se eu não me engano, dia 28 que eu marquei. Então, eu terminei o livro, vim aqui conversar com vocês. Me surpreendi demais com esse livro, eu imaginava outra coisa, tá? O que conta esse livro? Conta a história do Charlie Reed, acredito que seja assim a pronúncia. É um menino, conta a história dele desde pequeno. Ele mesmo contando a história, tá? Só que ele mais velho, naturalmente. Conta desde que ele era criança, quando a mãe dele faleceu, ele ainda era muito pequeno, tipo 8 ou 9 anos, se eu não me engano. O pai fica muito desesperado, começa a beber, e ele teve que ser a pessoa a segurar as pontas, entendeu? A ser o maduro da casa. E com muita luta, ele consegue fazer com que o pai largue de beber, sabe? É muito, muito bonito esse pedaço, ele é um menino de bom coração, ele vai crescendo, e aí a história realmente começa quando ele já está com 17 anos. Ele faz parte de vários times na escola dele, de beisebol, de futebol americano e tal. Então é aquele menino bem atlético, bem alto, né? Ele é mais alto do que a maioria. E assim, no bairro em que ele mora, existe uma casa que parece a casa de psicose. Então, quando ele era criança, ele e os outros meninos chamavam aquilo de casa de psicose mesmo, né? Porque era meio esquisita mesmo, meio bizarra. Aqui a casa, ó. Não sei se dá para ver. E seguinte, nessa casa morava apenas um senhor e que tinha um cachorro muito bravo. Então eles, como crianças, tinham medo. Só que o tempo passou, como eu falei, ele já estava, né, um adolescente já. E um dia ele está passando em frente a essa casa e ele escuta meio que um pedido de socorro bem fraco e os latidos desesperados de um cachorro. Ele não tem dúvida, ele estava, se eu não me engano, de bicicleta, ele larga a bicicleta, pula o muro, que não consegue ouvir abrir o portão é ruim de abrir, e entra com muito cuidado, porque eles tinham medo do cachorro, né? Um dos amigos dele falava que era um cachorro terrível, então ele vai com cuidado. Quando ele vai para trás da casa, ele vê o tal senhor Bowditch caído no chão. E aí ele chega e pergunta: o senhor precisa de ajuda? Aí ele fala: eu caí aqui da escada, eu estava fazendo não sei o que, caí, agora não estou conseguindo me levantar. Aí o Charlie chama uma ambulância, né? E fica ali, ao lado dele e da cachorra que se chama Radar. Achei até um nome estranho, né? Enfim. Bom, aí vem os paramédicos e acabam levando ele e ele pede para o Charlie tomar conta da Radar, que ela é tudo que ele tem. E daí nasce um amor, uma amizade pela cachorra, entre Charlie e a cachorra, entre Charlie e o Sr. Bowditch, que era um homem muito sozinho, porque ele vai e fica no hospital um tempo, depois ele vai para casa e ele vai precisar de ajuda em casa, porque ele tem que usar muletas, ele quebrou o quadril, essas coisas, até que ele fique realmente bem. E aí ele fala que vai pagar o Charlie para ajudá-lo.
E o Charlie aceita esse emprego, acaba largando até os treinos de futebol americano, de beisebol, se eu não me engano, para poder cuidar desse senhor. E ele fica muito feliz em ser prestativo. Então é uma parte muito bonita do livro, porque você vê o quanto esse menino é um ser de luz, né? Porque ele já ajudou o pai a superar a morte da mãe. Agora ajuda esse senhor que é sozinho no mundo, só ele e a cachorra. É muito bonita essa parte. Nem parece que você está lendo uma coisa de terror. Na verdade, não é de terror esse livro, tá, gente? Não é. Eu não achei terror. Tem umas partes, mas assim, terror de conto de fadas, se é que vocês me entendem. Eu não vou contar a história toda, mas prestem atenção. Aí ele vai cuidando desse senhor enquanto ele pode e tal. Depois ele já volta para a escola, parece que eles estão naquele período, né, de recesso na escolar. Aí quando ele volta para a escola, ele tem que voltar. Mas ele não deixa de ir lá cuidar desse senhor e cuidar da Radar. Aí um belo dia esse senhor infelizmente falece. E ele fica desesperado. Mas antes de falecer... Não, minto, peraí, esqueci de contar do barracão. Nesse terreno desse senhor tem um barracão fechado a cadeado. E aquilo fica muito esquisito. O menino vai lá, escuta, parece com uns rosnados ali, parece que arranhando a porta. Ele pergunta para o Sr. Boldet, o Sr. Boldet desconversa. Ah, não é nada, é um barracão de ferramentas, enfim. Mas o Charlie fica meio invocado com aquilo. E antes dele falecer, ele pede que o Charlie leve um pouco da combinação do cofre dele, que ele abra o cofre e pegue um punhado de ouro que ele tem lá para trocar por dinheiro na cidade. E o Charlie faz isso. Eram muitas bolinhas de ouro. O Charlie nunca tinha visto isso na vida. Não tem nem noção de quanto que vale isso. Tinha um balde cheio dentro do cofre. Bom, ele vai, faz o que o Sr. Boldet quer, tal. Mas aí acontece. O Sr. Boldet acaba falecendo. E deixando uma espécie de testamento, ele deixa a casa, o respectivo terreno e tudo que lhe pertencia para o Charlie. Olha só, que coisa linda, né? O Charlie fica emocionado, acha que não vai poder ficar com isso, não quer aceitar, mas o Sr. Boldet não tinha herdeiros, não tinha ninguém, nem ascendentes, nem descendentes, não tinha família. Então, fica tudo para o Charlie. E aí, ele e o pai começam a querer arrumar o local, porque a casa está caindo aos pedaços e tal. Então, o Charlie resolve, sem o pai saber, entrar no tal barracão. E aí, sim, tem umas ceninhas meio bizarras. Mas entre essas ceninhas, que eu não vou contar para não estragar a história, ele percebe que tem um poço dentro desse barracão, um poço seco, e que tem uma escada. Aqui, se você ver aqui a ilustração, dá para você ver, olha, a Radar e o Charlie descendo essa escada em formato de espiral, e eles descem. Ele desce primeiro para saber do que se trata, e depois ele fica sabendo que nesse local é um outro mundo. Você nota, o King, ele sabe descrever essas passagens como ninguém. O menino, ele sente como se ele estivesse fora de si mesmo, é um negócio muito estranho. Claro, ele está mudando de dimensão. Foi isso que eu entendi, pelo menos. E nesse outro mundo, as pessoas são completamente diferentes e fica meio que no centro da Terra. Mas não tem dinossauro nem nada, tá? Tem uns animais um pouco gigantes, né? Por exemplo, morcegos gigantes, baratas gigantes. E tem grilos. Essa é a parte melhor, eu me apaixonei pelo grilo, gente. Tem um grilo vermelho gigante que fala. Então, aí começa o conto de fadas, tá? Mas é um conto de fadas, tem princesa, tem príncipe, tem rei, rainha, tal, como na maioria dos contos de fada, mas tem também monstro. Tem também um cara que se transforma num verdadeiro monstro que está acabando com o reino. E o Charlie resolve que vai ajudar. Por quê? Porque ele quer levar a cachorra Radar, que já estava velhinha,
para uma determinada fonte, um relógio, né? Um relógio de sol, que tem uma fonte, em que tem como direi, as pessoas, essa lenda, que se você andar nesse relógio de sol ao contrário, você vai rejuvenescer. Então ele quer que a Radar faça isso. E aí começa a luta dele para poder ajudar a Radar, as pessoas que ele vai encontrando pelo caminho, tudo muito diferentão, assim, um conto de fadas meio que às avessas, sabe? Vocês precisam ler, É muito interessante, o livro é longo, tá? Muitas reviravoltas, muita coisa vai acontecer aqui, e o final é lindo, o final é incrível, maravilhoso. Então, eu recomendo muito que vocês leiam Conto de Fadas do Stephen King. Ele é um calhamaço? Mas não é dos maiores, tá? Tem maior, são 622 páginas. Esse livro foi lançado em 2022, ou seja, é novíssimo, tá? E eu gostei muito, como sempre, tá? As minhas marcações, eu sempre marco aquilo que me interessa mais, aquilo que eu gosto mais, aquilo que mexe comigo. Eu tenho essas manias, sabe? Que tem frases nos livros que mexem com a gente, né? Frases que você nunca mais vai lembrar. Tem citações, às vezes, de outros livros. Tudo isso eu gosto de marcar, tá bom? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, não esquece de colocar o positivo aqui e comentar. E eu vou aproveitar e falar para vocês que eu vou fazer uma mudança aqui em casa nos livros. Eu tô pretendendo trazer outros livros para cá, para essa estante. Eu já fiz já tá gravado o Bookshelf Tour da segunda prateleira, mas eu acho que eu vou mudá-la, não sei ainda, talvez eu ponha na quarta, porque a coleção Arco-Íris vai ficar aqui, né? Eu vou trazer os livros, eu pensei em trazer os livros do King para cá, mas como são muitos, e eles são pesados, eu vou fazer diferente, eu vou trazer para cá outros autores que eu também amo, e vou colocar o King numa prateleira daquela minha estante lá do quarto, que ela é maior e mais forte, tá? Espero conseguir arrumar bonitinho os livros do King, que o ano que vem a gente vai ter a nossa leitura pela ordem cronológica dos livros dele. Naturalmente, aqueles que a gente já leu, né, que eu já li, eu não vou reler, mas quem quiser, dependendo do caso, eu até vou reler. Quem quiser, a gente vai fazer na ordem certinha, tá? Tem muitos que eu não li, é claro, como todo mundo. Eu li uns 10 livros dele até hoje, são quase 80, né? Ele já tá quase se igualando a Agatha Christie, então vocês imaginam. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Em breve eu vou mostrar como vai ficar lá no quarto arrumadinho, tá bom? Um beijo, tchau!